Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Prazer, sou da Lila, mas pode me chamar de Lila. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, Pro, demorou, hein? Já se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui. Também, se você assim quiser, pode me seguir lá no Instagram, @lilalibório. Por lá eu tenho soltado os resumos do currículo, tenho feito alguns quizzes e assim a gente vai estudando e compartilhando conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os indicadores de qualidade, na realidade sobre a educação especial e o que é que os indicadores de qualidade falam a respeito disso, tudo bem? Vamos lá então. Então, o título do nosso vídeo, Indicadores de Qualidade e a Educação Especial. Por que é que eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês, Pro? Primeiro porque já tenho uma série aqui no canal falando sobre os indicadores de qualidade e decidi compartilhar falando um pouquinho sobre a educação especial justamente porque é um tema que é tratado dentro dos indicadores de qualidade e porque lá na e-mail onde eu venho trabalhando este ano, nós precisamos elaborar o AEE, que é o Atendimento Especializado Educacional. E aí, a partir disso, a gente precisou estudar um pouquinho, entender um pouquinho melhor. Então, eu decidi vir aqui e compartilhar, porque nunca é demais a gente compartilhar conhecimento, não é mesmo? Aqui, a foto do Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, para caso se você ainda não conhecer, mas eu duvido muito que você desconhece esse livro que é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho dentro das unidades educacionais. E o que é que os indicadores de qualidade ele fala? A unidade escolar precisa compor um conjunto de ações para identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade. Esse conjunto é denominado Atendimento Educacional Especializado, AEE, e deve constar no projeto político-pedagógico. Vou fazer só um parênteses aqui, ó. Perdoe-me por conta do excesso de letras no R e aqui um errinho de digitação, mas nada que interfira no nosso entendimento. Então, só para frisar também, aqui nós vamos falar da educação especial apenas, tudo bem? Então, o que o indicador de qualidade ele nos orienta? De que devamos levantar as barreiras dos alunos de educação especial que nós recebemos dentro da unidade escolar para então a gente montar o AEE. E esse AEE precisa ser institucionalizado, ou seja, ele precisa estar presente no projeto político-pedagógico, que é, eu acredito, o documento mais importante da unidade escolar. E o que diz o indicador de qualidade sobre a educação especial? Então, aqui, ó, eu trouxe para você um trechinho do que fala, tá bom? Depois, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o PDF aqui na caixa de informações para que você possa ter acesso também. Então, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva se efetiva de maneira transversal na educação infantil, assim como em outras modalidades da educação, na organização de recursos e estratégias de acessibilidade, eliminando as barreiras que possam dificultar o acesso a todas as atividades, vivências e experiências ofertadas para a educação dos bebês e das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Para que as necessidades específicas destes bebês e crianças sejam atendidas, as unidades educacionais devem contemplar em seu projeto político-pedagógico o atendimento educacional especializado. Assim como já tinha sido dito no slide anterior, não é mesmo, Pro? Então, se você ainda não viu, não tem acesso ao EE e queira saber como é que ele foi redigido, é só localizar o PPP da sua unidade educacional. Importante nós conhecermos alguns orientadores, alguns documentos. Esses documentos são sugeridos dentro do livro Indicadores de Qualidade, tá bom? Então, eu trouxe aqui só para você ter o conhecimento de quais são eles. E nessa apresentação, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho, bem superficial, até porque a gente não tem tempo suficiente para falar de todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a nota técnica, o decreto 54.453, a orientação normativa 1, de 2 de dezembro de 2013,
e o Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Preparada, Pro? Vamos lá, então. Primeira documentação, a nota técnica. Então, eu coloquei aqui a fotinho só para você saber qual é a cara dela, tudo bem? Qual é o assunto dessa nota técnica, Pro? Orientações para a organização e oferta do atendimento educacional especializado na educação infantil, que é o nosso foco aqui. Tá bom? Então, como é que deve ser feito? Aqui nós temos um resumo, bem resumo, geralzão, do que trata essa nota técnica. Inicialmente, fala que a educação é direito de todos desde a nossa Constituição de 88. Olha só, muito tempo, não é mesmo? E apenas em 2009 é que passou a ser obrigatório a educação ou ensino que as nossas crianças estejam dentro das escolas. Isso a partir dos 4 anos até os 17 anos, tá bom? Depois essa nota técnica, ela nos apresenta o quê? O artigo 7 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E o que é que fala esse artigo, Pro? Esse artigo, ele reafirma que o Estado deve assegurar os direitos igualmente, ou seja, não importa qual é a criança, com ou sem alguma deficiência, ela precisa ser tratada e receber a educação dela igualmente. No entanto, aqui vale ressaltar que Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é geral. É porque aqui a gente traz para o nosso nicho, que é a educação infantil, mas trata de todo e qualquer lugar que possa apresentar e estar uma pessoa com deficiência. Artigo 24 dessa mesma convenção, que é que fala: ele reconhece o direito, o acesso a todas as etapas e modalidades de ensino com devidas condições. Então, as crianças com qualquer tipo de deficiência, ela tem o direito a acessar desde o ensino infantil até o ensino médio. Adiante, na nota técnica, para o que a gente encontra aqui, ó? O brinquedo e a brincadeira são constitutivos da infância. O que isso quer dizer? Que é por meio do brinquedo, é por meio do brincar que a criança ela se desenvolve. Desenvolve o quê? Cognitivamente, afetivamente, desenvolve suas habilidades motoras. Então, é necessário que as crianças, inclusive as com qualquer tipo de deficiência, tenha acesso ao brinquedo e ao brincar. E então, Pro, a nota técnica ela fala também sobre o Plano Nacional de Educação. O que é exatamente? Que a institucionalização e a operacionalização do atendimento educacional especializado. O que isso significa? Foi falado lá no primeiro slide, que o atendimento educacional ele precisa fazer parte da instituição, ou seja, precisa ser apresentado lá no projeto político-pedagógico. Tudo bem, Pro? E olha só, o AEE na educação infantil é fundamental para que as crianças, desde os seus primeiros anos de vida, usufruam de acessibilidade física e pedagógica aos brinquedos, aos mobiliários, às comunicações e informações, utilizando-se da tecnologia assistiva como uma área que agrega recursos e estratégias de acessibilidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Dentro da nota técnica, Pro, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque nem tudo que está dentro de uma legislação, de uma documentação, de uma norma orientativa, enfim, nem tudo que nós encontramos desses documentos são levados à risca, e eu já vou te falar por quê. Aqui na nota técnica, Pro, é possível nós encontrarmos falando que o professor do AEE é quem precisa levantar as barreiras e elaborar um plano de atendimento. Mas na prática, Pro, não é isso que acontece. Primeiro porque a gente sabe que a quantidade de profissionais do Cefai não são suficientes para atender a todas as escolas. Segundo, porque quem melhor conhece o aluno é o professor de referência, então ele precisa estar a par da situação e fazer parte do processo. Mas, e eu vou deixar esse mas para a gente falar no próximo slide, já eu continuo essa fala. Mas quem é o professor do AEE? Bom, o professor do AEE é o professor lá do Cefai, aquele que trabalha com o PAI, certo?
O AE não substitui as atividades curriculares, então, dependendo da criança, da deficiência que ela apresentar, ela pode até receber algum atendimento específico, mas isso não vai substituir as atividades que ela vai ter dentro da sala de aula, incluso com os coleguinhas. O trabalho precisa ser feito juntamente com o professor da sala e o professor do AE. Então, é importante sempre que a gente tenha contato com o Cefai para nos orientar. E outros serviços só são disponibilizados quando a necessidade específica da criança não é atendida. Partimos para o segundo documento, decreto número 54.453. Nesse documento, nós temos aqui fixado as atribuições de todos os profissionais da educação. Então, é um documento um tanto longo também, que eu fiz questão de trazer aqui apenas as nossas atribuições enquanto docentes. Não vou fazer a leitura aqui, mas se você tiver interesse, é só pausar o vídeo para conseguir ler tudo. Mas olha, a gente já faz tudo lindinho e bonitinho. Aqui mais algumas ações que devemos desenvolver, mais algumas, tá vendo? Um total de 17. E aí depois, nós iniciamos aqui com o decreto 6.944. O que fala? É a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, nessa documentação é possível nós encontrarmos falando de todas as pessoas em geral que possuam algum tipo de deficiência. Claro que aqui eu trago apenas alguns excertos que contribuem para o nosso objetivo, que é, no caso, a educação infantil. Então, aqui fala qual é o propósito do documento: promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos. Depois, em relação a crianças com deficiência, falando que os estados tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos. A gente precisa rever isso, né, Pro? Como é que a gente consegue fazer com que isso de fato seja assegurado 100%? O artigo 24 propriamente fala sobre a educação, então tá falando aqui o que é que precisa ser feito para atender essas crianças, esses bebês, que é o nosso caso agora, que possuam algum tipo de deficiência. Se tiver interesse, eu sugiro que sim, dá uma pausadinha no vídeo e dá uma olhada, veja quais são esses objetivos aqui, tudo bem? Aqui segue falando um pouquinho mais sobre como é que deve ser feito o trabalho com a educação especial. E por fim, nós chegamos aqui no quarto documento que você certamente deve conhecer, Orientação Normativa 1 de 2013. Fala sobre a avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares. Esse documento aqui, ele não fala apenas da avaliação na educação especial, de jeito e maneira. Ele fala, na verdade, como é que nós, professores, devemos praticar, fazer a avaliação dentro da educação infantil. Como é um documento bastante extenso, não tem como nós falarmos sobre ele aqui nesse vídeo. Ele merece um cuidado, uma atenção sensível, porque é um assunto bastante importante e que, não sei você, mas eu vou te contar e abrir meu coração, para mim ainda é um tanto complicado, mas nada que uma boa leitura e um pouco de estudo faça com que eu compreenda melhor a avaliação na educação infantil. E para finalizar, eu trouxe aqui uma animação para você que é uma história real, viu? Conta a história de um menininho que ele está preso em uma cadeira, mas ele sente a necessidade e a vontade de participar e de brincar no parque com seus colegas. Eu não sei você, mas eu sou uma manteiga derretida, então eu já me afoguei em lágrimas, mas tá tudo bem. É uma história que faz com que nós possamos refletir um pouquinho sobre a nossa prática docente. Eu sei que a nossa prática docente é muito complicada, é muito difícil. Muitas de nós acumulamos cargos fora as nossas famílias, mas ainda assim essas crianças precisam do nosso olhar, da nossa sensibilidade, do nosso amor, do nosso respeito e carinho. A minha contribuição vai ficando por aqui, viu? Eu agradeço muito ter você por aqui. Se você ainda não está inscrita, olha, já é a hora, inscreva-se.
Não esqueça de ativar o sininho, porque nos próximos vídeos falaremos um pouco mais sobre os indicadores de qualidade. Sugiro que você vá lá no Instagram e me siga, porque lá eu vou começar a liberar alguns mapas mentais falando sobre os indicadores de qualidade. Eu espero te ver no próximo vídeo, Beijo, até mais!